Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo continue sendo derramado sobre as nossas vidas. Estamos aqui mais um domingo, com a graça de Deus, e felizes por estarmos aqui na presença do Senhor. Hoje o pastor fará a abertura, que estejamos nos colocando diante de Deus na presença dEle, de agora de manhã, e nos lembrando que a nossa vida tem que ser uma vida de oração a todo tempo. E hoje eu queria, antes da aula, trazer essa palavra que nós devemos dedicar a nossa vida em oração e piedade ao Senhor. A oração nos aproxima de Deus. A oração nos torna amigos íntimos dele. Por isso que eu e você temos que entender, compreender que a nossa vida de oração tem que ser algo diário, todo tempo, constante, para que possamos estar em intimidade com Ele. Só assim a nossa vida será mudada, nós vamos ver as nossas fraquezas quando nós conversamos e vivemos uma vida de comunhão diante do Senhor. Para iniciarmos, vamos então ao hino 129, o hino que fala muito bem disso. Hino 129. Hino 129.
Quando a gente já iniciou o nosso dia e a gente já vê as dificuldades, e ele fala: evite a guerra, recorre à oração quando as dificuldades chegarem, e ao fim do dia relembre das bênçãos do amor de Deus, do cuidado de Deus durante o dia, e conte a Deus os seus prazeres, os seus pesares, as suas dificuldades. Irmãos, a oração é algo necessário e importante para a nossa vida. E a oração nos molda, a oração nos constrói. Eu estou lendo um livro que chama A Prática da Piedade, é de um puritano que foi participante da confissão, da época da construção da confissão de fé. Leon Bailey. Ele escreveu uma carta quando ele escreveu esse livro, para entregar para o príncipe Carlos, que é o filho do rei James, que foi o príncipe Carlos foi o rei na época do movimento puritano, quando eles derrubaram o rei e assumiram, né, a realeza, que foi na época da construção da Confissão de Fé de Westminster, e ele escreve para esse príncipe uma carta falando da piedade. E isso era no século XVII. E olha o que ele diz em uma das partes da carta, que é algo maravilhoso. Assim é que hoje em dia, aquele que quiser procurar poder em muitos cristãos, raramente encontrará uma simples amostra de piedade. Nunca houve mais pecado, nunca houve menos remorso do pecado. Nunca o juiz esteve mais próximo de vir, nunca houve tão pouca preparação para a sua vinda. E se o noivo viesse, quantos se julgam suficientemente sábios e cheios de todo conhecimento, seriam vistos como virgens loucas, sem um pingo de óleo de fé salvadora em suas lâmpadas. Pois a maior sabedoria de muitos na presente época consiste em serem sábios, primeiro para enganar os outros e no fim para enganar a si mesmos. Uma falsa piedade era construída naquela época, e eu creio que não é nada do que foge hoje em dia. Nunca Jesus esteve tão próximo de mim. Nós temos passado por muitas dificuldades, muitos problemas, mas a gente vê que as coisas estão mostrando, né, a volta de Cristo. Mas por muitas vezes, será que eu e você ansiamos essa volta? Ansiamos e buscamos a intimidade com Deus, a piedade, mudar as nossas vidas, resplandecemos, né, a glória de Deus. Lá em Êxodo 34, de 29 a 35, fala-se do rosto de Moisés, quando ele se resplandece da presença do Senhor. Acompanhe a leitura que eu farei. Quando desceu Moisés, Êxodo 34, de 29 a 35.
Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as tábuas da lei, as tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele de seu rosto, do seu rosto resplandecia depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele de seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo que o Senhor lhe falaram no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs o véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falhar, e removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe havia sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés. Viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu, até entrar e falar com eles. Moisés resplandecia em seu rosto após ter tempos de intimidade com Deus. O rosto de Moisés, por falar frequentemente com Deus, brilhava aos olhos do povo. Assim também, eu e você, pela nossa frequente busca ao Senhor, nós temos que refletir algo diferente lá fora. E se nós não temos a busca por esse momento de comunhão, de oração e de busca por Deus, as pessoas não vão ver a nossa diferença lá fora. Se eu e você não temos intimidade com Deus, não buscamos ter uma vida transformada e modificada pela nossa intimidade, porque quando nós estamos em intimidade com Deus, quando nós falhamos e cometemos algo que sabemos que é contra os princípios dele, o nosso coração se corrói no momento do nosso pecado. E aí a gente vai saber que nós temos que mudar, que nós temos que pedir perdão, que nós temos que fazer a diferença. Porque a nossa vida com Ele de intimidade mostra quem nós devemos ser. Para alcançar esse propósito, a gente tem que cultivar a vida de piedade e a vida de oração com Deus. Meus irmãos, se coloque na presença do Senhor diariamente. Todo instante em oração. Isso é algo necessário para nós fazermos a diferença nas nossas vidas com Deus. Vamos orar? Querido Deus, obrigado. Obrigado porque a gente sabe que o Senhor está conosco, o Senhor está cuidando de nós. Obrigado porque a cada dia o Senhor se põe diante de nós. E eu te peço, Senhor, que o Senhor esteja nos unindo ao Senhor, em oração, em vida diária de piedade, com o Senhor. Mude as nossas vidas, Pai. Mude as nossas vidas. Nos coloque em intimidade contigo, para a honra e glória do Teu nome. Que o Senhor esteja restaurando os nossos corações e as nossas vidas, para que as pessoas aí fora vejam a diferença. E nós possamos pregar o Teu Evangelho, pregar Jesus Cristo, e o Teu nome seja proclamado e exaltado lá fora. Para a honra e glória do Teu nome é que nós oramos. Amém. Que a sua vida de oração com Deus seja fortalecida para a honra e glória dele. Nossos pedidos de oração estão sendo colocados lá no grupo, né, toda quinta-feira. Se você tem mais algum pedido para fazer, lembre-se de colocar lá, passe para a gente estar orando, colocando diante de Deus a vida das pessoas. Nós nos lembrando, glorificando a Deus, né, pela vida da recuperação da Ítala, pelo estado que foi negativo, né? Que Deus esteja sendo glorificado nisso. Vamos orar pelo São Carlinhos, da Dona Zeni, pois o resultado da biópsia dele deu positivo para câncer.
E ele vai estar iniciando tratamento nessa semana. Então ele vai ter que ir toda semana para Marília, é algo que vai dificultar ainda mais, né, a semana deles, mas nós cremos em Deus, os médicos estão esperançosos, e essa semana ele já refez alguns exames e na semana que vem ele já vai voltar novamente para recomeçar a quimioterapia, porque retirou, né, todo o tumor, então não ficou nenhum resquício, mas precisa fazer químio, precisa fazer todos os procedimentos. Vamos estar orando pela vida do seu Carlinhos e da dona Zenilda. Continuamos orando pela Luzia, irmã da Josi. Como vocês estão de novo aqui? A dona Luzia Edson, a mãe da Cacília, né? Essa semana conseguiu fazer os exames, ela voltou ela conseguiu dormir, que ela estava sem dormir, né, Cacília? Mais ou menos. Vamos continuar orando por ela. E os demais nomes que nós temos colocados lá, vamos estar orando também pela nossa igreja, pelos nossos líderes, pela congregação de Pirajuí, que Deus esteja, né, iluminando as nossas vidas, tanto aqui como lá, para que nós possamos fazer com que as nossas igrejas se fortaleçam. E além, né, dos aniversariantes da semana, aqui no calendarinho aqui, temos somente o Adilson, né, do São Paulo, está aí dia 5. Dia 5. Agora, porque essa semana do dia 3 ao dia 10. O próximo que nós vamos ter só no dia 13, 14. Alguém tem algum aniversariante para a gente? Hoje, João Jacomino, amigo meu. Aniversário do amigo meu também, Leandro. Pode falar. É aniversário de casamento. Dia 8. Dia 8? 28 anos? Pastor, eu também quero agradecer pela oração pelo meu irmão. Ele foi no médico essa semana, terça-feira. A médica ficou admirada de ver como ele está bem, que só vai continuar os remédios porque é um tratamento de um ano. O tumor dele desapareceu e está muito bem. Que bênção, que bênção. Estejamos orando e agradecendo a Deus. Que legal. Vamos nos lembrar que hoje nós temos o culto, ceia, né? Nós vamos ter a presença também do grupo de louvor da Jocum com a gente. Então vamos, além de termos, né, este momento maravilhoso de louvor, nós estarmos juntos, ceando e cultuando a Deus. É um momento de privilégio para nós cristãos. Um momento de ceia, um momento de ajuntamento. E que isso motive os nossos corações e possamos estar aqui juntos hoje à noite para louvarmos o nome de Deus, e depois nós vamos ter um cafezinho após o culto. Um momento de comunhão também com esse povo que vai estar aqui, para juntos louvarmos a Deus. Na quinta-feira, dia 7, nós vamos reiniciar, né, as nossas reuniões presenciais de oração, e nós vamos começar fazendo nos lares. E o primeiro vai ser na casa pastoral. Então nós vamos estar passando os detalhes já na segunda-feira, dia 7, quinta-feira, às 19h30. Nós vamos iniciar nossas reuniões de oração. Então, contamos com a sua presença. Nós vamos estar lá com a porta da nossa casa aberta para vocês conhecerem, né, a nossa casa, e já saberem, né, o caminho, para ficar fácil para todo mundo já conhecer aonde o pastor e a Patrícia moram. Vocês são mais do que convidados, para que a gente possa iniciar este momento de reunião de oração presencial nos nossos lares e estarmos aproximando os nossos laços. Seria
de grande alegria a presença de vocês, de cada um. E nessa semana a gente vai estar divulgando, passando lá o endereço da casa do pastor, para que vocês possam todos estarem lá. Também no dia 17, que é a Páscoa, nós estaremos retornando com o culto de Páscoa, às 7 horas da manhã. Também você está mais que convidado. Não vamos ter após na escola dominical, mas vamos ter um café. Hoje à noite a gente já vai distribuir os papeizinhos, né? Para a gente estar, né, cada um contribuindo para o nosso café da manhã, naquele dia. E após o culto nós temos o café e aí nós só vamos voltar à noite. Então vamos retornar a essa atividade maravilhosa que é relembrarmos a ressurreição de Cristo. Que eu acho que é o ponto vital e mais importante da vida do cristão. Porque Cristo morreu pelos nossos pecados, mas Ele vive. E essa é a promessa do seu retorno. E isso tem que motivar os nossos corações. Então nós temos essas atividades iniciando esse mês, um mês muito importante, o mês de Páscoa. Um mês onde nós vamos estar lembrando deste sacrifício da ressurreição de Cristo. Para a honra e glória do nome dele. Amém? Vamos estar orando pelos nossos pedidos, pelos aniversariantes. E aí nós vamos dividir. Aí a Patrícia já vai tomar a Bia no momento delas. E aí a gente já parte para os nossos números. Então, Sim, dia 28 desse mês, o meu aniversário. Cadê a comunidade? Sim. Aí a gente faz naquela Se semana. for nada, se for dia 29, dia 27, eu tenho sábado. Eu sou Deus que está fazendo. Não, vamos sim. Aí a Eu gente vou fazer festa, eu vou fazer só oração. Vamos sim. A gente faz sim. Eu já deixo marcado isso. Vamos orar. Querido Deus, colocamos diante do Senhor os nossos pedidos. Que o Senhor esteja restaurando a vida dos enfermos, daqueles que precisam da tua cura, do teu amor, do teu cuidado. Colocamos a vida dos aniversariantes, do Leandro, do João, do Dilson, do seu Baltaero. Que o Senhor esteja derramando a sua graça, o seu amor na vida dos nossos aniversariantes, restaurando suas vidas, fortalecendo-os para a honra e glória do teu nome. Também comemoramos mais um ano de casamento da Luzia e do Nil. Que o Senhor esteja derramando a sua graça na vida desse casal que amamos, que temos como irmãos, como companheiros nessa jornada. Que o Senhor esteja também abençoando a vida da nossa igreja, da nossa congregação de Pirajuí, fortalecendo o Senhor na tua graça, no teu amor. E que o Senhor esteja preparando nossos corações para o culto à noite, para o momento de ceia, onde nós nos colocamos diante do Senhor, da tua presença, para relembrar o sacrifício do teu Filho Jesus por nós e nos redimirmos dos nossos pecados. Que o Senhor esteja abrindo nossos corações para um momento também de estudo da tua palavra, da onde nós vamos aprender mais do Senhor. E que o Senhor esteja nos aproximando de ti. Nos ajude, Senhor, a sermos mais próximos do Senhor. É isso que nós oramos. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Vamos retornar aos nossos estudos. Nós paramos no capítulo 3 e nós iríamos iniciar o terceiro parágrafo. Nós iríamos iniciar o terceiro parágrafo, onde nós iniciaremos a falar sobre uma das doutrinas que eu creio que muitas vezes nós vamos entendê-la pela graça de Deus, né? Que é sobre a predestinação.
algo que nos divide muitas vezes e nos leva a querer, né? A querer muitas vezes entender algo como Deus, muitas vezes agindo com injustiça para conosco, porque nós não entendemos que Ele, desde o início, nós não nos lembramos que desde o início da criação dos céus e da terra, Ele já tinha o livro da vida. Ele já sabia quais eram os escolhidos que iriam para com Ele do céu. E aí a gente olha, né, e às vezes nós nos colocamos diante de pessoas que a gente ainda não vê, não entregaram as suas vidas diante de Deus, e a gente vê as pessoas fazendo o bem, né, aí fora, e a gente quer entender porque uns Deus escolhe, outros não. Mas uma coisa que eu já inicio colocando é que a predestinação é algo não por méritos. Deus não nos escolhe ou nos chama porque nós temos algo de bom. Não. Uns Ele escolheu para a salvação. Existe a doutrina da dupla predestinação, que predestinou uns para salvação e outros para a vida eterna de lamúria, de dor. Mas eu creio que todos nós estávamos destinados para o inferno, mas coube a Deus escolher alguns para si, pela sua soberania e vontade e decreto eterno, que é o que a gente está falando sobre os decretos de Deus. Deixa eu avançar. E a gente está no capítulo 3 falando sobre os decretos de Deus. E a gente aprendeu que os decretos são ordens, né, de Deus para nós, para cumprirmos. E o decreto é uma ordem superior de uma autoridade. Deus ele é onipotente, e tudo que Ele pretendia fazer, Ele decretou, e está nas Escrituras. Porque tudo veio a existir diante do plano dele, desde o início de tudo. Deus já sabia tudo que iria ocorrer e acontecer quando Ele planejou tudo. Deus não foi pego de surpresa por nada que acontece conosco. E nós vemos, né, no livro de Jó, que Deus é onipotente, Deus age planejadamente, e os planos de Deus são eficazes. E nós vimos sobre os decretos, e nós vamos iniciar hoje o parágrafo 3. Parágrafo 3. Diz assim, parágrafo 3 do capítulo 3, que sai na sua apostila: pelo decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna e outros pré-ordenados para a morte eterna. Você viu que aqui na confissão ele já utiliza dois nomes diferentes: predestinados e pré-ordenados. Por quê? Porque, como eu disse, a doutrina da predestinação é um dos temas mais discutidos por cristãos. E isso não é algo, uma teologia calvinista, como nós vamos ver mais para frente, mas é uma teologia que mostra que Deus nos escolheu, que Deus predestinou alguns, tanto alguns, como nós vimos aqui, homens e os anjos, são predestinados para a vida eterna. Para a vida eterna. Deus ele determinou o destino eterno de homens e anjos, céu e inferno, antes de serem criados. Quem pode abrir para a gente lá em 1 Timóteo 5,21? Quem achar pode já ler para nós. 1 Timóteo 5,21.
Quem achou pode ler. Nós vemos, quando Paulo fala de Timóteo acerca dos conselhos, né, para os pastores, para os presbíteros, ele coloca que perante de Deus e Cristo Jesus, anjos foram eleitos sem parcialidade e sem nenhum merecimento. Sem nenhum merecimento. No livro, na carta de Judas, no versículo 6, ele fala também que os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então, Deus já sabe o resultado do nosso pecado, Deus já sabe o resultado final da nossa vida. Ele já sabe quem será predestinado para a glória e quem estará no sofrimento eterno. Quem já está aguardando o sofrimento, o momento. E nós temos que entender alguma coisa também, que o inferno não vai ser algo onde, né, o diabo muitas vezes vai com o tridente lá, né, tirando. Não, ele vai sofrer juntamente com quem estiver lá. O diabo não vai estar lá atentando aqueles que estiverem lá. Não, ele vai estar no juízo eterno, juntamente com todos que forem para lá. Com os que estão ali sofrendo juntamente, que vão sofrer para todo sempre, juntamente do inimigo. Juntamente do inimigo. É algo que a gente tem que entender, e é algo difícil até de entender. E é algo, como eu disse, é uma doutrina bíblica, que nós vemos isso desde o Antigo Testamento. Não é uma coisa somente de teologia, não é uma coisa que os teólogos foram construindo. Não, nós vemos que Deus elegeu Abraão. Ele tirou Abraão lá da parentela e disse: olha, de você eu vou fazer uma nação. Deus podia ter escolhido, Deus não viu. Abraão não era alguém que servia ao Deus que ia se tornar o Deus de Israel. Seu pai servia aos deuses da terra de Ur dos caldeus. E Abraão, ele foi escolhido por Deus. Igualmente nós vemos com Jacó e Esaú, quando Deus fala que escolheu a Jacó e rejeitou Esaú. E nós vemos que a palavra eleição, predestinação, é essa ideia de escolha de Deus para a salvação, aparece mais de 14 vezes no Novo Testamento, nas cartas paulinas, nos evangelhos. E a gente viu isso sendo construído mais com Santo Agostinho, quando ele coloca sobre a predestinação. E isso foi, né, colocado muitos para os estudiosos, para os teólogos ao longo do tempo. Isso não foi algo de Calvino, mas foi algo de Agostinho. E Lutero falou muito sobre predestinação, porque ele era um monge agostiniano. Calvino, em suas Institutas, cita o Agostinho sobre quando ele fala de predestinação. E é algo muito importante que a gente tem que compreender, que Deus escolheu alguns para a salvação. Pela soberania dele, que a gente sabe que muitas coisas não nos foi revelado. E aí a gente vai ver também mais para frente. O segundo ponto, existe dupla predestinação antes do pecado, ou uma predestinação somente para a salvação e exclusiva aos homens depois que pecaram. Provérbios 16, 4, eu acho que é um provérbio que abre muito as nossas mentes em relação a isso. Provérbios 16, 4. O
Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Deus fez todas as coisas, Deus sabe o fim de todas as coisas. Como eu disse, a gente tem que entender que Deus não foi pego de surpresa, por nada. Deus ele não precisou decretar a condenação dos não eleitos, como eu disse no início. Ele simplesmente decretou não contemplar esses não eleitos para a salvação. Por que Deus fez isso? Por causa da soberania dele. Tem coisas que nós não entendemos. Por que Deus não escolheu os seus eleitos, como nós cremos que nós, por estarmos aqui, por buscarmos essa perseverança, nós cremos sermos eleitos e escolhidos de Deus, mas não porque a gente tem algo que chamou a atenção de Deus, ou porque Deus, em sua presciência, já viu que nós iríamos acolher ou escolher Ele como nosso Senhor e Salvador, mas não, Ele nos predestinou para isso, por isso que nós caminhamos por este caminho. Então, aqueles que não foram contemplados por esse decreto de Deus, eles não perderam a salvação por causa dos seus pecados, pelo contrário, os pecados que os separaram desse processo, né, de Deus da salvação. Mas uns Deus escolheu para a salvação. No parágrafo 4, aí na apostilinha que vocês têm, diz assim: esses homens e esses anjos, assim predestinados e pré-ordenados, são particular e imutavelmente designados. O seu número é tão incerto, tão indefinido, tão definido, tão certo e definido, que não pode ser aumentado e nem diminuído. Meus irmãos, Deus já sabe quantos irão ir para o céu e quantos não irão. Já está pré-determinado por Ele. Isso não será aumentado, pois não haverá ninguém de fora da predestinação que Deus colocou. A salvação e a morte de Cristo era suficiente para salvar a todos, mas ela é eficaz somente para esses que foram predestinados por Deus. E esses que são predestinados, que irão se arrepender de seus pecados e irão para a glória eterna. E os que não são os pré-ordenados não irão se arrepender de seus pecados. E também, além de não ser aumentado, também não será diminuído, porque todos os eleitos irão perseverar até o fim. Não tem como nós perdermos a nossa salvação, porque não é algo meritório, não é algo de nós. Como que eu vou perder algo que não depende de mim? Então não tem como nem aumentar nem diminuir, porque a gente não ganha e não perde a salvação. Deus já sabe quantos são os predestinados para estarem com Ele no céu. Pastor, aquela parte que fala assim, todo aquele que nele crê, né? Será salvo. Será salvo. Todo aquele. Então, essa predestinação já é dada para aquele que nele crê. Isso. Já é dada para aquele que crê, é isso mesmo. Porque é injusto falar assim, ele escolheu esse e me escolheu aquele.
predestinado. Por Porque isso que ele ele creu. Ele creu porque ele é um predestinado. Ele não é um predestinado porque ele creu. Mas ele creu porque ele é predestinado a crer. Já é por isso que tem alguns que não aceitam e negam. Não adianta, que nega. Não adianta você pregar, não adianta. Tem uns que você cansa de falar, mas você E tem aqueles como o ladrão da cruz, se arrependeu no que final. foi nos últimos suspiros de vida dele que ele creu, Reconheceu o seu estado reconheceu, de pecado. nos últimos minutos ele foi predestinado. Foi predestinado, ele era predestinado. Mas porque ele creu. Porque ele creu. Já está, e foi algo no fim da vida dele. É que assim, a gente não sabe como que era a vida, né? Pregressa deste homem. Mas nós sabemos que ele se arrependeu no final de sua vida dos seus pecados. Então Deus dá oportunidade para todos. Sim, é como eu disse, a morte de Cristo, ela é eficaz para a salvação de todos. Ela é suficiente para a salvação de todos. De todos. Mas ela se torna eficaz para aqueles que são predestinados. Deus, ele não é injusto, porque ele não destinou inocentes a sofrer. Porque é o que a gente tem que entender, que todos nós não merecemos o céu, nós merecemos a condenação eterna, porque nós somos pecadores. Por isso que a gente tem que entender que Deus não é injusto de escolher, ou ele é injusto, por que ele tem algo que a gente não sabe, por que ele escolheu alguns e não escolheu a outros. A gente sabe que não é por mérito, é por graça e soberania dele. E a gente vai entendendo que lá no fim tem coisas que não adianta a gente querer entender, que são revelações dele, que a gente não vai conseguir entender o porquê de algumas coisas. A gente não vai conseguir entender. Então a gente tem que aceitar? Sim, a gente tem que aceitar. Mas é uma coisa que eu falo assim, é difícil a gente entender a predestinação assim rapidamente. Mas aí eu tenho um amigo que ele fala assim, mas como que você acha que Deus predestinou alguns e Deus não entra isso na minha mente? Então, eu falei assim, então, se você acha que você é capaz de alcançar a salvação por você, então, meu irmão, corre atrás. Viva uma vida que te aproxime do Senhor. Eu falei assim, eu não sou capaz de viver por mim mesmo, se não for Deus na minha vida para me mudar diariamente. Eu não sou capaz de me achegar diante de Deus. Porque eu sei dos meus pecados, eu sei dos meus erros, eu sei das minhas falhas. Eu reconheço diante de Deus que sou quão pecador eu sou. Eu reconheço que eu não estou aqui porque eu sou alguém. Não, eu estou aqui porque Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados e me redimiu. E me justificou. Foi pela morte de Cristo que eu estou aqui. Não é por mim ou por algum mérito. Mas se você acha que você pode ter algum mérito nisso, corre atrás. Corre atrás. Você tem uma vida de perseverança, tem uma vida de busca, mas eu entendo que é Deus que vai moldar as nossas vidas. É Deus que vai moldar as nossas vidas. Mas é algo difícil. Difícil até, porque a gente pode cair nessa ideia de que Deus pode estar sendo injusto, como alguns. Mas Deus, ele não tem como ser injusto com aqueles que já são culpados por isso. É como a gente vai lá num julgamento e a gente vê, né, a gente se comove até para às vezes aquele que é o culpado se arrependendo daquilo que ele fez, mas ele vai ser condenado pelas suas atitudes. É a mesma coisa, a condenação é a escolha de Deus para a nossa vida.
E Ele escolheu predestinar alguns para a salvação. Por soberania dele. Por soberania dele. E é algo que a gente tem que aceitar, que Deus é soberano. Deus é soberano. E todo aquele que crê foi aquele que foi escolhido. Porque Deus fala, Jesus fala, ninguém vem a mim sem ser que o Pai não me enviou. É algo que a Bíblia responde isso para a gente. Mas é algo que a gente quer, que muitas vezes nós caímos na ideia da autonomia para com Deus. Nós queremos ter a independência, nós queremos ter o poder de algo para nós. Porque é difícil a gente entender que algo não está nas nossas mãos. Não depende da gente correr atrás. Assim, eu tenho família, né? E tem outra religião, todos são de outra religião, e um no meio não é. Se volta para o cristianismo, conhece Jesus. Aí dá para ver, né, como que tem essa escolha de Deus mesmo na vida da pessoa. Como às vezes elas olha, a família inteira Aí assim, ou a família inteira tem uma vida preguiça, uma vida de pecado, e você vê alguém que saiu diferente de tudo aquilo, né? Como que algo acontece assim, maravilhosamente? É Deus na vida, é Deus fazendo a luz brilhar, né? É Deus, mas isso não deve nos impedir que a gente entender, eu creio que eu sou um escolhido, eu não mereço, então eu vou viver uma vida de qualquer jeito, porque no momento certo eu vou. Não é assim que as coisas funcionam. Se você entende que você é um eleito, vamos perseverar e viver e pregar o Evangelho para que Cristo volte. Cristo já vai voltar quando o Evangelho for pregado. E a gente tem que ansiar o céu. A gente tem que parar de querer continuar vivendo essa vida aqui. A gente tem que olhar e ansiar a volta de Cristo. Essa vida aqui é só passagem. Mas essa questão da predestinação, além de muito difícil, ela é um pouco perigoso também, se não bem entendido. Por quê? Porque se não for bem entendida essa questão daqueles que foram predestinados para ser salvos, que já estão predestinados desde o início do mundo, desde que existe tudo, desde que Deus é Deus, já existem os predestinados para a vida eterna, no céu. Existem os predestinados, infelizmente, para a morte eterna. Existe um risco muito grande das pessoas entenderem que se essa questão já está determinada, uns para o céu e outros para o inferno, então para que a questão de pregar o Evangelho? Outros, já ouvi outros falar, o que nós estamos fazendo aqui? Se eu já estou pré-determinado para o céu ou para o inferno, e não existe nada nesse mundo que mude isso, então, tipo assim, seria uma perda de tempo, entre aspas, né? Não com palavras minhas, não é isso que eu acredito, mas seria uma perda de tempo sair por aí pregando o Evangelho, falando de Cristo, querendo mudar o coração de uma pessoa que não está pré-determinada para o inferno. Então, essa é uma questão muito difícil de você conseguir conciliar isso, de entender isso de uma forma que não te leve para isso, que não te leve para essa parte. É uma linha muito fina, né, para você pular de um lado para o outro. E outra coisa que está, quer queira, quer não, ligada a isso aí, é a questão do livre-arbítrio. Porque, como se diz o livre-arbítrio, você aceita Cristo, a palavra é pregada, vai de você aceitar ou não. Então, a questão da predestinação, já divulga isso aí. É que assim, a gente tem que. É que o livre-arbítrio ele foi, né, com o tempo. É que assim, a nossa doutrina crê que a gente, o livre-arbítrio de escolher a Deus, né, ou não, foi
dada somente aos nossos pais, a Adão e Eva, que puderam escolher, né, do fruto, comer do fruto ou não. Nós temos a livre agência. A gente não tem como escolher a Deus, Deus nos escolhe. Mas as nossas escolhas aqui no terreno são responsabilidades nossas. Sim, sim. E a partir do momento das suas escolhas vem as consequências. As consequências do que você escolhe. Mas não que segundo a predestinação você vai perder a sua salvação. Não. Isso aí já é outra questão. Mas é difícil de entender. É muito difícil de entender. A gente aceita pela confiança, né? Não, é difícil. Mas se você for procurar uma razão para a mente humana nisso aí, você acaba pendendo para o lado de que. É porque a gente quer entender que às vezes a gente tem algum poder de escolha. Exatamente. E não é isso que a gente vê, mas a predestinação a gente tem que entender que como nós somos predestinados, nós temos que viver em santidade, em busca disso. Porque às vezes a gente olha, que nem a gente usou, né, o ladrão da cruz. Então, nossa, esse cara ele morreu numa cruz. Quem morria na cruz, quem era crucificado, era a pena de morte. Ele fez algo terrível para estar lá. E aí, no fim da vida, aquele cara deve ter tido uma vida horrorosa. Como que ele está sendo salvo? É uma coisa assim, eu lembro um tio meu que a gente ia fazer uma locação, acho que de uma van, né, para a família, uma festa, não me lembro direito. E aí a gente estava para escolher o motorista de van. E aí eu falei o nome de um rapaz, de um senhor, aí ele falou assim, ah não, esse rapaz ele vivia, nossa, ele fazia uma baderna quando era jovem. E aí depois de velho ele virou crente e agora vive uma vida diferente. Aí eu entendi, mas é isso que muda as nossas vidas quando nós nos aproximamos de Deus. Nós vamos viver uma vida diferente, porque nós estamos mais próximos de Deus. E quando nós entendemos que Deus nos deu esse entendimento de que hoje eu e você entendemos que nós somos eleitos e escolhidos por Ele, e por isso que nós temos que viver o Evangelho, pregar o Evangelho diariamente, porque os nossos pecados terão consequências aqui. Pode não ter uma consequência eterna, mas aqui eu falo assim, eu tenho a minha livre agência de eu chegar aqui, ir lá e tacar uma pedra no carro do Lenil. Isso não vai alterar minha salvação, mas pode trazer uma consequência para mim aqui. O Lenil pode vir brigar comigo. O Lenil pode chamar a polícia para mim, ou ele pode pegar uma pedra e tacar no meu carro também. E isso vai trazer alguma consequência para mim, para meus atos. Mas isso não vai mudar o caminho que Deus escolheu para mim na minha salvação, não. Mas nós vamos sofrer as consequências dos nossos atos. E nós, como predestinados, nós temos que buscar a perseverança, pregar o Evangelho, porque a gente não sabe quem são os escolhidos. A gente não sabe quem foi escolhido por Deus. A gente às vezes tem a certeza no nosso coração que Deus nos escolheu pela paz que Ele nos dá e por nós entendemos que Jesus morreu por nossos pecados. Mas nós temos que viver uma vida de buscar e crer nele e viver uma vida de prática com Deus. Mas eu assumo e eu creio também que é algo difícil para a gente entender e compreender. É algo assim, como eu vivi minha vida inteira, né, na minha infância, nessa doutrina, né, da igreja presbiteriana, tem coisas que ficam mais fáceis para mim, para eu aceitar, mas para outros não. E às vezes eu não entendia isso, né? Eu falava assim, não, eu creio que eu sou predestinado, para mim isso não tem dificuldade. Mas às vezes para outra pessoa vai ter essa dificuldade porque a pessoa não entende que a gente não tem esse poder de escolha para com Deus. E é algo difícil a gente não ter. Pode falar. Essa predestinação não é para aqueles que o Velho Testamento fala, né? Para aqueles que não, antes de Jesus morrer na cruz, não
porque a morte de Jesus, ela não é para eles, é porque eles não creem, eles não vão crer. Eles foram predestinados, eles foram pré-ordenados para não Se crer. eles aceitarem, vamos supor que eles são predestinados. Se eles aceitarem na vida deles, eles serão salvos assim também ou não? Sim, serão salvos, porque eles não são pré-ordenados para a morte, mas predestinados para a salvação. É complicado. Então eles não são eternamente predestinados. Eles podem ser salvos. Não, porque já está pré-ordenado isso por Deus. Deus já deu, que nem eu falei assim, não vai diminuir as pessoas que vão para o céu, nem vai aumentar. Desde o início que Ele criou tudo. Porque Deus não é pego de surpresa. Mas se não vai aumentar, não vai diminuir, então é complicado. Eu entendi o que a senhora quis dizer, mas é complicado. Mas eu não sei, essa é a coisa que eu tenho dificuldade de entender. Mas eu não sei se realmente existe isso, mas é verdade que quando, depois da morte de Jesus desce ao Hades para apresentar o Evangelho àqueles que não. Então, é que é algo. Ouviram, porque seria uma forma de. Porque aqueles que depois, antes de Jesus chegarem perante Deus, não tem como falar que não ouviu falar da morte de Jesus. Não, mas é que a gente tem que entender um pouco sobre descer ao Hades, mas eu entendo, isso alguns usam, né, para. Eu já vi isso aí. Sim, eu tenho pensado em entender isso aí para aceitar isso aí. Não. É complicado. Não, é complicado, porque antes de Jesus não há salvação a não ser pelo nome de Jesus. Mas como aqueles que antes de Jesus foram salvos, porque eles criam, né? E foram escolhidos por Deus, porque senão Deus não tinha escolhido um povo para si. Aí quer não, volta a questão da unidade, porque se os três são um, a partir do momento que aqueles que se deram, que tiveram. Eles tinham uma promessa do Salvador. E tiveram uma promessa do Salvador, quer queira, quer não. Gente, é difícil. Mas é algo que muitas vezes eu falo assim, a gente tem que crer. Mas é algo difícil da gente, às vezes, compreender sobre a predestinação. Mas isso não pode nos impedir ou nos afastar do que Deus quer para nós, ou da nossa vida para com Deus, das nossas escolhas, né, para com a vida com Deus, uma vida prática. Nós, como se a gente entende que nós somos os escolhidos, a gente não tem que ficar sentado esperando chegar a volta de Cristo, ou deixando de pregar o Evangelho. Nós somos predestinados, por isso nós temos que viver isso e pregar isso. Vai ter que esperar o julgamento para ver. Sim. Por isso que nós temos que viver para que Cristo volte logo. Mas assim, a gente tem que colocar o nosso coração para com Deus e vendo essa, eu não falo oportunidade, mas Deus abrindo os nossos olhos desde agora para isso. E buscar viver uma vida para com Deus, porque existe, que eu falei, existem as consequências do nosso pecado, existe galardão, que é algo que é para o céu, que é algo que também não tem como a gente entender direito, porque a gente vê galardão, mas a gente não vê explicações. Mas buscar que assim, entender que não é porque a gente entenda ou acha que nós somos escolhidos que nós temos que deixar que o negócio caminhe. A gente tem que entender que a gente tem que viver uma vida diferente, porque nós fomos chamados para Deus, para com Deus, para viver assim. Aí eu vou ver na semana que vem, já é 10, eu vou parar aqui, e na semana que vem eu vou lembrar sobre e trazer, né, quando Deus fala aqui dos trabalhadores da vinha, que Ele escolheu uns para iniciar o trabalho e outros no meio do trabalho.
Não é injusto quando Deus escolhe o pecador como o ladrão da cruz, que viveu uma vida. Muitas vezes a gente olha, mas Deus, eu não tive uma vida de pecado. Ou muitas vezes a gente pode entender que alguns entre nós não faz parte dessa predestinação, porque Deus conhece o nosso coração. Existe o joio no meio do trigo. Deus conhece os nossos corações. Por isso, não foi. Os nossos corações estão voltados para Ele, aqueles que Ele predestinou para que estivessem. Mas é algo difícil da gente compreender e a gente vai mastigando. E eu vou tentar trazer na semana que vem essa parábola e tentar ligando esses pontos a ela para a gente tentar compreender um pouco mais sobre a predestinação de Deus, a separação de Deus dos seus escolhidos. Pode falar, Paulo, o apóstolo Paulo, eu creio que ele é um eleito. Ele não era um perseguidor? Ele era um perseguidor. E ele foi. E quando, por mais que Paulo entendia que ele era um predestinado, que a gente vê aqui nas cartas paulinas, nós vimos que Paulo, após a sua conversão, ele buscou uma vida. Ele poderia então pregar o Evangelho. Ele foi o maior missionário que a gente conhece, foi o apóstolo Paulo. Ele era ruim, né? E ele era perseguidor, ele perseguiu os cristãos. Mas a gente vai mastigando um pouco aí. Eu falei que esse assunto é difícil. Tem aquela parte que fala também, pela misericórdia de Deus, sois salvos. Perante a fé. Isso Porque não é de vós. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Por quê? Uma vez eu não sei se teve aqui, não sei se foi a DD, ou assim, os mártires da Bíblia, as pessoas que tiveram grande destaque na Bíblia, eles foram Davi. Ele pecou. Ele teve pecado. Ele colocou um homem para morrer na guerra por causa do pecado dele, para que isso confortasse o coração dele. E ele era um homem segundo o coração de Deus. Aí, às vezes na vida da gente, a gente pega e fala assim, ai, nossa, né? Esse caminho, essas pessoas, o que vai ser desse mundo? Não sei o quê, não entende os desígnios. Mas se você pensar assim, só porque os da igreja foram perfeitos, não teve misericórdia. Teve misericórdia. Não teve a perfeição do homem. Não, porque os próprios, desde Moisés, que matou também um escravo, desde o começo, teve queda. Mas Deus foi pela misericórdia, Deus, e por ser escolhido, que fez a vida dessa pessoa como exemplo e mudou a vida dela, a história dela. então, igual o senhor falou, a gente tem que pedir todo dia para Deus. Por nós não vamos conseguir. É a misericórdia de Deus que nos leva, nos sustenta a salvação na fé de Jesus Cristo. Na fé. E a gente a Josi levantou Moisés e a gente olhando para a vida de Moisés, a gente vê que Deus não é pego de surpresa, porque assim, Moisés, ele foi o escolhido para ser o Salvador, né? O que iria tirar o povo ali do Egito. E ele tinha que entender de estratégias de guerra, ele tinha que entender de escrever, porque quem escreveu o Pentateuco, quem contou a história para o povo de Deus foi Moisés. E ele teve que viver, que a gente não entende, mas Moisés viveu 40 anos como príncipe egípcio. Ele aprendeu durante 40 anos, até que
ele cometesse, né, o assassinato, e aí ele fugisse para o deserto, onde ele ficou mais 40 anos. Moisés ele só voltou para o Egito com 80 anos. Ele começou a libertação do povo de Israel quando Moisés tinha 80 anos. Deus trabalhou 80 anos com Moisés. E ele não se achava preparado para aquilo. Mas a gente tem que entender que Deus que nos prepara, os mártires, a gente olha assim, não tinha algo de diferente na vida, eles eram pecadores. Lutero, o reformador nosso, né, que é o reformador, o grande reformador, né, protestante, ele vivia em luta constante, em entender que não era por ele, mas sim pela fé, porque o justo viverá pela fé, e a fé é um dom de Deus, como a Júlia nos lembrou, trazendo a palavra para nós. Mas é algo que a gente vai mastigar na semana que vem um pouquinho mais, e é difícil de a gente compreender, de a gente entender, mas a gente vai orando para que Deus esteja abrindo nossas mentes, nossos corações, para que a gente possa estar mastigando um pouquinho mais desse ponto da nossa doutrina da eleição, que a gente tem que entender que há algo que a gente não pode esquecer e achar que o sacrifício de Cristo foi em vão. Não foi em vão. Ele era suficiente para todos, e eu repito que ele foi eficaz para os predestinados. Mas aí, na semana que vem, a gente mastiga mais um pouco. A gente tem até o capítulo 9, 8, e a gente chegou no parágrafo 8, nós chegamos no parágrafo 4. Leia na sua casa, a apostila, tem aí as passagens bíblicas que vão nos aproximando de querer entender um pouco mais. Aí a gente vai ver também sobre o processo da ordem da salvação, que Deus através de Cristo, nos predestinou, nos moldou e foi nos capacitando a entender um pouco mais sobre isso. É difícil a gente compreender, porque eu falo assim, para mim, como eu vivi desde a minha infância na doutrina, é algo que para mim eu não tenho dificuldade em aceitar ou em compreender. Mas é difícil a gente colocar muitas vezes, porque a gente quer ter subterfúgios para a gente entender que a gente pode escolher algo na nossa vida. Mas a gente vai compreendendo e Deus vai abrir o nosso coração. E essas dificuldades a gente tem que ir colocando diante de Deus para que Deus esteja sanando e a gente possa compreender, para que a gente possa explicar para outros sobre isso. Vamos orar para a gente encerrar nossa aula? Querido Deus, obrigado porque o Senhor tem nos ensinado, nos moldado e nos ajudado a compreender mais o Senhor. Nós sabemos que desde a tua criação o Senhor já designou e colocou diante do livro da vida aqueles ao qual o Senhor quer para a sua vida, quer para estar contigo até a eternidade. Mas que o Senhor esteja trabalhando em nossos corações, como escolhidos teus, nos ajude a vivermos uma vida mais próxima do Senhor, para que o teu Evangelho seja pregado, para que a tua palavra seja proclamada e para que Cristo volte. Abra as nossas mentes, nossos corações, para que possamos compreender coisas que são difíceis de serem compreendidas e buscarmos nos aproximar e através das suas escrituras compreender aquilo que o Senhor quer para nós. É por isso que oramos e nos colocamos diante do Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados através do teu Filho Jesus Cristo. Essa é a nossa oração em nome dele. Amém. Nos lembramos da nossa ceia. Nós vamos ter o culto de ceia, nós vamos ter o grupo de louvor convidado que vai estar da Jocum de Piratininga, que vai estar trazendo os momentos de louvor para nós. E convido você mais uma vez, venha para o culto, para que juntos possamos adorar a Deus e cearmos e nos lembrarmos do sacrifício de Cristo. Que
Que Deus abençoe sua vida e que espero te ver hoje à noite e semana que vem para que a gente possa continuar nossas aulas e compreender um pouquinho mais sobre essa doutrina tão difícil que é a predestinação da eleição. Amém?